Olá, eu sou a Juliana Carani e hoje estou de volta no canal da Esfera para a gente falar sobre um tema bem importante, que é o armazenamento dos vinhos. Dependendo da maneira como que a gente guarde essas garrafas, elas podem até mesmo estragar, dependendo da temperatura do ambiente. Geralmente, o lugar que parece mais óbvio em casa para se guardar essas garrafas é a cozinha, até pela proximidade, né? Ali você está cozinhando e quer apreciar um bom vinho, só que a cozinha é o local em casa que, em geral, a gente tem a maior variação de temperatura. E isso não é tão bom quando a gente fala sobre a preservação dessa garrafa, desse líquido. Se você tiver uma adega em casa, seria o ideal. Mas se não tiver, busque o local mais fresco. A gente costuma dizer que a temperatura ideal de conservação varia aí de 10, 12 graus até 15, 18 graus seria o local ideal. Então busque na sua casa ou no seu apartamento um local mais arejado, mais fresco para armazenar suas garrafas de vinho e, de preferência, que seja um local escuro, sem muita interferência de luz, que acaba também esquentando um pouquinho, e também de trepidação, locais sem muita trepidação, onde o vinho possa descansar tranquilamente até o momento dele ser apreciado. Um outro local que pode ser uma boa ideia para a gente armazenar os vinhos é a própria geladeira, dependendo do espaço que você tenha em casa. Principalmente para espumantes, brancos e rosés, eles até já ficam mais ou menos na temperatura adequada para a gente apreciar esses vinhos, que é o próximo tema que eu vou falar com vocês. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar dois tipos de vedação das garrafas, que é a rosca, ou em inglês a gente chama de screw cap, o vinho de rolha de cortiça. Cortiça, que é uma madeira extraída de uma árvore que se chama sombreiro. Hoje em dia, esse vinho aqui, ele é bastante produzido, até porque a demanda de rolhas de cortiça hoje não é suficiente para suprir a quantidade de vinhos que é produzido mundialmente. Cada vez mais se fazem vinhos de rosca e não há problema nenhum com relação à qualidade do vinho nesse quesito. E esse vinho, uma das vantagens é que ele pode ser armazenado na vertical, porque não há passagem de oxigênio do meio externo para dentro da garrafa com a rosca. No caso da rolha de cortiça, ela é um material, de certa forma, um pouco poroso. Então, a cortiça ela tem que estar a todo momento em contato com o líquido dentro da garrafa, de forma que ela não resseque, evitando a passagem de oxigênio do meio externo para dentro da garrafa. Então, a maneira correta de armazenar uma garrafa com rolha de cortiça seria na horizontal. Assim, o vinho que está dentro da garrafa está 100% em contato com essa rolha, que vai ficar entumecida e vai evitar a passagem de oxigênio, não estragando o nosso vinho. Poderia também, além dessa posição, ficar em qualquer uma dessas, porque o líquido está em contato direto com a rolha. A única maneira que não poderia é dessa aqui, passando de 180 graus, ou na vertical, porque assim a rolha vai ressecar e vai acabar ao longo do tempo estragando o vinho pela oxigenação, microoxigenação que pode acontecer. Então agora, falando sobre a temperatura de serviço dos vinhos, isso aí tem uma alta influência no resultado que a gente vai ter na degustação. A gente pode servir o mesmo vinho a uma temperatura mais alta, ou seja, mais quente, e em outra taça a uma temperatura mais baixa, e achar que são vinhos completamente diferentes, por causa de algumas características que o vinho tem e que são ressaltadas ou reprimidas de acordo com uma temperatura mais quente ou mais fria. É, por exemplo, o grau de doçura que um vinho tem, a acidez, o tanino, que é aquela substância que tem principalmente
casca das uvas tintas e que causa aquela sensação de adstringência, como quando a gente come um caju verde, uma banana verde, que eu já citei nos vídeos anteriores. Mas também a presença de gás carbônico, principalmente nos espumantes, né, nos cavas, champanhe e prosecco, e o grau de álcool que esse vinho tenha. Para cada estilo ou tipo de vinho, a gente tem uma temperatura de serviço ideal. Quando a gente fala de vinhos de sobremesa, ou seja, vinhos que têm um grau de doçura um pouquinho maior, ou de espumantes também, a temperatura ideal de serviço vai girar ali em torno de 6 a 8 graus Celsius. Por quê? Essa temperatura é um pouco mais baixa, mais fresca. O açúcar, ele se beneficia de temperaturas mais frescas para ele não se tornar muito enjoativo. E no caso dos espumantes, que tem o gás carbônico, né, a famosa borbulha, perlage, que do francês vem de pérolas. As borbulhas são um gás carbônico que se dissolvem melhor a temperaturas mais baixas dentro da garrafa. Isso a gente claramente vê quando a gente abre um refrigerante, por exemplo, uma Coca-Cola, e ela está mais quente, o gás se despreende de maneira mais fácil do que se essa mesma Coca-Cola tivesse mais gelada, ele fica mais integrado ali à bebida. No caso de vinhos brancos leves, um Sauvignon Blanc, um Pinot Grigio, um Muscadet ou até mesmo um Jerez, poderia ser uma temperatura um pouco maior, ali em torno de 7 a 10 graus, de forma que esse vinho se beneficie do frescor da temperatura, porque geralmente são vinhos de mais acidez. Então a acidez ela é melhor expressa a temperaturas mais frescas. No caso de vinhos brancos um pouquinho mais estruturados, um Viognier ou um Bourgogne Blanc, feito da uva Chardonnay, por exemplo, ou até mesmo um vinho do Vale do Loire, um Puy-Fumé, que tenha mais estrutura, eventualmente alguns deles até envelhecimento em barricas de carvalho, poderia ser uma temperatura um pouquinho maior do que os brancos leves, de 10 a 13 graus. 13 graus também é a temperatura ideal para a gente servir vinhos tintos leves, Beaujolais ou Pinot Noir de maneira geral, ou um Valpolicella, que é do norte da Itália, região do Vêneto. Enfim, vinhos tintos leves que não tenham muito tanino, eles podem ser beneficiados de temperaturas mais frescas em torno de 13 graus Celsius. Já falando dos vinhos tintos mais estruturados, que tenham um corpo maior, por exemplo, um Amarone, um Cabernet Sauvignon, um Zinfandel ou um Barolo do norte da Itália também, são vinhos que em geral têm mais tanino. E o tanino com uma temperatura mais fresca, ou seja, mais fria, ele ressalta essa adstringência, essa sensação de secura na boca. Então o ideal é temperaturas um pouquinho mais superiores, girando ali em torno de 16 a 18 graus, podendo ir até um pouquinho mais, 21 graus, não teria problema. Outro fator importante são a característica do vinho tinto em si. Por exemplo, vinhos tintos frutados se beneficiam de temperaturas mais frescas. Se a gente tem um vinho tinto que tenha mais complexidade de aromas, ou seja, um número de aromas maior, pelo tempo de envelhecimento dele e pela característica, ele pode ser servido a uma temperatura maior, em que essas moléculas voláteis se despreendam melhor da taça. E com relação aos vinhos com um grau alcoólico um pouquinho maior, por exemplo, até os próprios tintos mais estruturados, ou os vinhos generosos, fortificados, ou seja, que tem acrescido aguardente vínica, por exemplo, no caso do vinho do Porto, eles devem ser servidos com uma temperatura um pouquinho mais baixa, porque como o álcool é uma substância mais volátil, ou seja, ele evapora a uma temperatura mais baixa,
O ideal é que a gente controle, de certa maneira, a expressão dessa evaporação na taça, regulando a temperatura para temperaturas mais amenas e evitando que venha aquela sensação desagradável de explosão do álcool na taça. São vários os fatores que afetam a degustação com relação à temperatura. É legal a gente saber dominar um pouquinho de cada um deles para apreciar da melhor forma o vinho e extrair a sua melhor característica, a sua melhor performance na taça. Aguardem os próximos vídeos e não esqueçam de baixar o app da Esfera para poder ter todas as vantagens que esse aplicativo nos fornece na palma da sua mão.